Fala, meus consagrados! Aqui é do Alquimia No Sense e hoje a gente vai para mais um episódio. Só que esse episódio é super especial. Eu vou apresentar meus colaboradores e já já eu digo para vocês essa novidade. Digo aí, meus companheiros. Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós temos uma conversa muito foda, muito irada, uma conversa bem descontraída com uma pessoa extremamente especial para todos nós e principalmente da cidade, um jovem que tem uma visão de futuro muito grande. Valeu, meus chapos, vamos curtir a parada. Igual aqui, gente, show de tudo. Vamos lá. Pessoal, a gente vai começar um ciclo novo no nosso podcast, que a gente está trazendo convidados e nada mais que a gente vai começar com um convidado super ilustríssimo. A gente vai trazer o nosso professor, vereador Jardel. Cara, é uma satisfação muito grande ter você aqui. Se apresente aí, meu querido. Fala, pessoal, meu amigo Carlos Augusto, meu nobre professor amigo Danúbio, meu amigo Glaucon Delano. Então é um prazer estar aqui no programa de vocês, nesse podcast, né, Alquimia No Sense, né, vocês que gostam dessa temática, de estar levando informação para as pessoas, e eu tiro o chapéu para todo mundo que tenta esclarecer as pessoas, levando informação, levando conhecimento, né, e deixando o povo por dentro do que acontece. Né? Então, é um prazer estar aqui e, com certeza, nós iremos fazer uma conversa bastante produtiva, trocar ideias de forma bem descontraída, mas, ao mesmo tempo, muito informativa, que isso vocês sabem fazer com muita maestria. Olha aí, cara, fiquei lisonjeado, viu? O homem já começou com o pé direito, já gostei, já. E muito massa que o primeiro episódio desse novo formato, a gente tem uma pessoa que é um jovem, com um futuro grande e promissor, que se engajou no campo político, vestiu uma camisa e está fazendo um belo trabalho em poucos meses. Não tem nem 6 meses de trabalho, a gente já vê que essa sim é uma diferença de política, essa é a política que a gente busca, que a gente tem como objetivo, que é a nova política do cara vestir uma camisa, tipo, irmão, tá parado ali, eu vou lá, vou conversar, vou abrir minha mente, vou olhar e não ser aquela pessoa que sai atacando A ou B, não, ele está disposto a diálogo, a conversa e dar a cara a tapa aqui é muito massa, porque uma conversa descontraída a gente só tem a ganhar, né? E principalmente a casa do legislativo, que é a casa do povo, agora está vindo até a gente. Então, que seja propagada cada vez mais para a galera e a gente tenha muitas e muitas pessoas assistindo esse episódio. Danúbio, Carlos e Jardel, eu como aqui leigo, não conheço a sua pessoa ainda, eu queria logo... curiosamente, saber assim, do profissional, né? O lado profissional seu. Os meninos me disseram que você era professor, mas de que especificamente eles não me falaram. Você poderia comentar um pouco sobre a sua profissão? Pronto, grande Glauco. Assim, eu sou muito ligado à área da tecnologia, né? Então, desde que quando eu cheguei em Canindé, eu sou de Canindé, mas zona rural, né? Então, quando eu cheguei na sede, na zona urbana, que eu fui para a escola profissionalizante fazer o curso de informática, então ali com 14, 15 anos. Então, de lá até hoje, 10 anos depois, né, eu continuo dentro da área da tecnologia. Claro, não é que eu continue, na verdade, eu sou dessa área e iniciei isso há 10 anos atrás. Então, eu sou graduado em redes pelo Instituto Federal, como eu falei, técnico pela própria escola profissionalizante de Canindé, e eu sou especialista também nessa área, né, de tecnologia, não só a tecnologia em si, como uma das pós na parte de segurança da informação, que é cybercrime e cybersecurity, né, que é a investigação e prevenção de crimes digitais, e também eu sou pós-graduado em tecnologias na educação, que é uma área que eu lido muito mais do que a primeira que eu falei agora. Então, e eu estou na escola profissionalizante há 6 anos, como professor de informática e redes, né, e também sou formador de professores na área da tecnologia, venho fazendo isso tanto na rede estadual como na rede municipal, agora com mais frequência. Aí, o Jardel, me disse uma parada assim, ó. Enquanto aluno, como era o Jardel aluno? Como era a vivência assim, dinâmica? Porque a gente sabe que na escola profissional tem a tese, né? E ela essa escola, o massa dela é que ela abre oportunidade para você ter uma qualidade de estudo, se você quiser seguir uma carreira no campo universitário, mas também você tem uma
um campo muito grande, que é a área de trabalho, que tem a preparação, que é a base técnica e tal. E aí, como foi o Jardel aluno? Como era o Jardel? Aí tu dá mais uma esticada. No município, quando tu estudava lá no ensino Sim. fundamental, aí diz aí para a galera aí como era a tua maneira de ser, porque tu foi quase meu aluno, né? Quase, é verdade. Andou bem pertinho. Pois é. E que diga-se, Assim, a gente se tornou grandes amigos. a gente massa. E com grandes debates, né? Que a gente já teve muitos debates políticos, debates de projetos também, de outras áreas. Assim, eu sou aluno da zona rural, né? Até o 8º ano. E eu tive, até o 8º ano, algumas vivências um pouco complicadas, que foi estudar numa modalidade de ensino que hoje praticamente não se vê mais em Canindé, que tem 2, 3, 4 locais, mas na época que tinha com uma frequência muito maior, que se chama multisseriado, ou seja, você está dentro de uma sala com 2, 3 séries e um único professor dando aula ao mesmo tempo. Então, o professor dividia a lousa em 3 partes, e enquanto ele estava dando aula para o 2º ano, né, eu tinha o 3º e o 4º que estavam fazendo outras coisas lá, mas com um nível de aprendizagem muito abaixo daquilo que deveria ser se fosse certamente só uma turma, né? E aí eu tive todo esse estudo aí na zona rural, que é aqui no assentamento Caiçara, que é a 37 quilômetros distante de Canindé, que faz já divisa com Itapiúna, bem distante mesmo. E aí no 9º ano foi que eu fui para Canindé ter um outro tipo de estudo, que aí eu passei a estudar além de uma única série, já caí dentro de uma escola de tempo integral, que foi a escola profissionalizante, que usou aí a modalidade de ter o 9º ano naquela oportunidade, né? Então, assim, aí já eu cheguei... Na época, eles experimentaram, para ter uma parceria com o município, em 2009, 4 turmas de 9º ano. E eu estava em uma delas, né? E aí, quando eu saio do 9º ano, 2010, eu caio dentro da informática, e estou até hoje, né? Dentro dessa linha aí de tecnologia, né? Massa. Aí eu não sei se eu já posso falar, desculpa. Rocha, você que manda aqui. Ensino médio. Né? Jardel é aluno no ensino médio. No ensino médio, assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de estudar, né? Eu sempre fui muito focado e tudo. Nunca fui o nerd da sala, né? Não era considerado um nerd, né? Mas eu era muito focado. Eu acho que muito mais esforço do que mesmo ao lado nerd. Era mais esforço, a palavra é essa, né? E agora sim, eu gostava muito das disciplinas de humanas, cara, de verdade, muito mesmo. Inclusive, eu puxava debates pesados com um amigo meu, que ele é até de Guaramiranga, que ele fazia informática comigo, que ele era fã do Hitler, né? E eu era contrário a isso. Então, a gente fazia altos debates. Ele tinha uma teoria muito pesada para defender o Hitler, né? Eu sei que não é o tema desse podcast hoje, mas era um debate muito pesado, né? Ao ponto que teve... Assim, nós, inclusive, na época, né? O próprio Luan, ele tentou criar um podcast na época, né? Para falar sobre esses temas. Acabou que, devido a algumas situações, acabou que não indo para frente e tudo, mas ele, na época, estava com essas ideias e tudo, mas não tinha o podcast nessa modalidade que é hoje, que vocês estão fazendo, muito bacana desse formato, mas a gente tinha o debate presencial mesmo, né? Teve uma época que a gente se dividiu lá, quem era... Eu no debate contra o Gabriel e os defensores atrás, né, para participar quando fossem chamados, né, e tudo. Então, assim, esse debate se estendia quando era apresentação de trabalho, né, quando tinha uma apresentação de trabalho, e, enfim, né, a gente puxava o debate e isso fez com que eu gostasse ainda mais, né? Chega a lavar a alma de um professor quando você vê os alunos querendo debater algo.
E independente de ideia A ou B, o cara tem que segurar a mesma tese, ter a antítese, que é para a gente crescer enquanto pessoa. A própria filosofia é alimentada pelas ideias contrárias. Eu digo uma coisa, a pessoa vai lá, dá uma contrariada, não é a questão de inimizade, não é polarizar, mas sim, tipo, eu quero sugar o máximo, que eu também quero aprender disso daí, é massa. Ver essa parada aí, ver o Jardel que gostava de debater, e hoje chegou onde chegou justamente por essa questão de gostar desses assuntos. E assim, Danilo, eu, enquanto ensino médio, eu sempre tentei ser um cara um pouco crítico contra algumas coisas que eu não concordava e tudo. Porém, por incrível que pareça, foi na faculdade que eu tive a minha primeira experiência de disputar algo assim de votação, né? No ensino médio eu nunca fui de grêmio, né? Eu nunca compus aí a questão gremista dentro da escola, achava bacana, mas eu nunca tive a oportunidade de estar ali à frente de nenhuma chapa e tal, né? Então, assim, eu tentava ter o meu protagonismo de outras maneiras, né? Mas uma coisa que eu super defendo, inclusive, que é o Grêmio dentro da escola, eu acho um projeto muito bacana, né? Mas é uma coisa que, se a gente fosse voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo, certamente seria isso, né? Uma das coisas é fazer parte, ser gremista dentro de uma escola profissional ou qualquer outra, né? Tipo de escola. É massa. Jardel, estava ouvindo você falar que você acredita que foi mais ou menos essa sua trajetória aí que lhe levou para a política ou teve algum ponto assim que virou a chave? Tudo começou dentro do IFCE, mas lá no IFCE eu não tinha o pensamento político partidário, confesso. Teve lá um processo de votação que era para escolher o delegado para representar os estudantes, que eram 100 delegados do Estado, então, sem entrar em tantos detalhes, mas tinha um representante do Instituto Federal. Então, ele ia representar o Instituto durante 7 dias em Goiás, né? Então, nós estávamos lá tinha uma chapa de um determinado curso, praticamente única, e aí os meninos chegaram para mim e disseram assim, Jardel, o cara tá montando uma chapa ali, os caras vão passar 7 dias lá em Goiás e tal, representando os estudantes na União Nacional dos Estudantes, a UNE. E eu disse, cara, e como é isso aí? Macho, bora montar uma chapa? Eu disse, macho, vamos pensar isso aí com calma e tal. E aí, como é que a gente vai fazer? Não, vamos montar uma chapa. Tu é o presidente da chapa. Eu disse, não, cara, logo eu, o presidente. Aí, assim, eu costumo entrar numa coisa só se eu for dar o melhor de si. Né? Eu uso muito uma frase com os meus alunos, da época que eu era monitor do Projeto Mais Educação lá na Caiçara, que eu, apesar de já vir com o técnico aqui no link, mas eu retorno já para o IFCE, eu já era técnico, mas tive uma oportunidade na Caiçara como monitor de ciclismo. E eu fui muito zombado pelos meus colegas que faziam ensino médio comigo, dizer que você saiu da escola profissionalizante para trabalhar como ciclista, porra. Tipo, zombaram, né? E, na verdade, isso só fez com que eu fizesse ainda mais bem feito aquilo que eu estava fazendo. E é dessa época que eu trago e eu digo até hoje, que é o seguinte, dê o melhor de si, independente de onde você esteja, para quem seja e quanto ganhe. Simplesmente dê o melhor de si, certo? E aí, quando você escolhe as coisas para dar o melhor de si, você certamente irá perder a oportunidade de dar o melhor de si naquela coisa que parece ser simples, mas era a principal oportunidade da sua vida. Se você dá o melhor de si em todas elas, você não vai perder nenhuma, né? Porque você não tem como adivinhar qual que é a melhor para você. E aí, voltando à faculdade, nós montamos essa chapa, e aí quando a gente montou isso, botamos para cima, e a gente ganhou com 75% dos votos, em cima da hora. Nós temos uma campanha pesada do IFCE, fizemos uma amizade grande com um curso que não tinha nada a ver com nós, que é a Educação Física. Nós, de rede, fizemos amizade com o pessoal da Educação Física, e foi lá, veio para cá, a gente ganhou, né? E aí acabou que eu não indo para Goiás, porque eu arrumei um emprego no provedor e os caras não me liberaram, né? Eu fiquei arrasado, mas, enfim, foi a minha primeira experiência aí nessa parte de disputar uma eleição e tudo, mas não eleição partidária.
E aí, assim, quando eu saí do IFCE em 2016, né, eu já havia uma bagagem de alguns projetos. E aí tem um cara, que se chama o professor Ivan Oliveira, do IFCE, que ele foi meu orientador de TCC, certo? E aí esse cara, ele é muito político, né? Eu tiro até o chapéu para ele. Ele é um grande professor, mas ele é um grande político também. Ao mesmo tempo, ele consegue, sem precisar levar a política para a sala de aula, mas a gente sempre soube que ele tinha esse espírito político e tal. É um cara também que dentro do IFCE tem um grande respaldo. Ele conquistou os estudantes, né? Não sei se o Carlos lembra, mas em 2014 que teve uma palestra sobre o marco civil da internet, que ele foi aplaudido de pé por quase 5 minutos lá, um auditório lotado, e até nós sempre assim, quem dera um dia tivéssemos um professor desse no nosso CFCE. Coincidência ou não, um ano depois ele chegou lá, e nós, o senhor vai dar palestra? Não, vim para dar aula aqui. E aí, vamos fazer o seguinte, né? Convidar também o professor Ivan aqui para o nosso podcast também, que já que ele tem bons assuntos assim, a gente pode desenrolar uma boa conversa com ele. Altamente. Aí tu fala, e ele, com certeza, ele participa. E aí, quando ele chega, ele já chegou. Ele é um cara, assim, que hoje, inclusive, eu dou aula e eu me inspiro muito nele. É um dos, não é só ele, mas é um dos professores que eu me inspiro para dar aula, né? Um cara que ele consegue envolver muitos estudantes e tal. E, enfim, aí ele foi meu orientador de TCC, juntamente com o professor Paulo Renato, né? E aí, retomando aqui, a bateria estava pronta. Nossa, legal. Ele foi meu orientador de TCC, juntamente com o professor Paulo Renato, e a gente foi construindo alguns projetos. Então, enquanto eu estava na profissionalizante 2015 e 2016, eu ainda na profissionalizante ainda não tinha terminado o IFCE. Então, aluno IFCE, professor da profissional. E aí, quando eu termino o IFCE, eu ainda continuei nesses projetos. E aí as coisas foram acontecendo, eu sempre fui muito próximo do Instituto, né? Até eu receber um convite dele, do próprio professor Ivan, né? Chegou para mim e disse que me acompanhava desde que ele tinha chegado no IFCE, que me acompanhava a minha rotina, principalmente depois que eu tinha ido para a profissional e via meu engajamento com a juventude. E ele chegou a dizer o seguinte: eu não sou daqui de Canindé, mas conheço a história, e em toda a história de Canindé, vocês de Canindé nunca tiveram um representante jovem na política, né? Então eu comecei a me assustar, né? Porque eu nunca tinha recebido um convite desse tipo. Eu tinha recebido convite para ser palestrante, para avaliar uma banca de um TCC de aluno do ensino médio, para ir dar uma aula para concurso, alguma coisa, mas político não, né? Então aquilo me assustou no primeiro momento, e confesso para vocês que eu até disse não no início, e as coisas foram acontecendo. E chegou um dia que eu olhei assim, em casa, acordei de manhãzinha, já com aquilo na cabeça, e disse, por que não? Né? Por que não? Se tantas pessoas tentam, será que vai tirar um pedaço meu se eu tentar? E se eu perder? Aí eu ficava me perguntando, mas não vai acontecer nada de ruim. Se eu perder, eu continuo a minha missão, que é ser professor, né? Então, eu acabei aceitando esse convite. Então, a questão política ela surgiu através disso, foi dessa forma. E aí, quando eu disse sim, eu fiz igual a eleição lá dentro do Instituto, para escolher o delegado para representar os estudantes. Eu posso até ir, mas se a gente for, a gente vai com força mesmo. Então, quando eu decidi realmente ir, eu comecei a... Na verdade, antes de ter a decisão final, eu comecei a perguntar aos meus colegas professores, e o Danúbio e o meu amigo Carlos fazem parte disso tudo, porque eles foram das primeiras pessoas, dentro do nicho de pessoas, que eu cheguei a perguntar o que você acha desse projeto. Eu lembro bem daquele aulão solidário que a gente fez, que botou quase 800 alunos lá no auditório da profissionalizante. Aí, na hora do intervalo, você chegou, e Danúbio, o que é que tu acha? Disse assim, da política e tal. Eu disse, beleza, vá, bora. Aí tava Moisés, Herbert também, a gente na conversa, e a gente decidiu que você deveria ter ido, e foi, e a gente não se arrependeu dessa questão, porque a gente mostra, pelo menos na sua história, né? Eu não sabia dessa sua trajetória, dessa questão até dos
dos meninos quererem, de seus colegas de escola, jovem, né, em querer fazer uma brincadeira, usar de coisas meio que jocosas do seu estágiozinho lá, de ciclista e tal, mas você mostrou que é essa a sua função mesmo, que é tipo, pronto, estão me criticando, pois agora que eu vou dar meu melhor, vou fazer meu melhor, e foi uma escolha, eu vi aquele fogo lá, tipo aquela sede de tipo, eu vou representar a classe, vou representar as pessoas. E aí eu lembro bem você procurando articulação, e uma das coisas mais bonitas que eu vi na sua campanha foi que a gente vive um processo de polarização muito grande entre ideia A e ideia B. E o que foi que você fez? Você conseguiu juntar, isso daí é tanto que a sua campanha você usava branco direto, e aí a galera comprou, a juventude comprou. E quando a gente conversa nessas esquinas e tal, as pessoas menosprezavam, tipo, não vai vencer, é um menino, e ainda alegavam, tipo, ele não tem dinheiro para comprar votos e tudo mais. E a gente sabia que o grupo tinha sido formado, eu lembro muito bem uma vez que o Carlos ainda tinha a pastelariazinha dele, a lanchonete e tal, a gente sentou lá para conversar, a gente criou altos projetos, que teve até uma parada de rede e tudo mais, de informatizar e levar uma ajuda para a galera da zona rural, uma informática itinerante e tal. E nisso daí você foi conquistando todo mundo que chegava via o seu entusiasmo, que você é uma pessoa entusiasmo, que eu lembro quando eu ia dar os aulões lá na profissional, que você ficava ajeitando as questões tecnológicas lá, e com, tipo, um sábado de manhã, muito cedo, 6:30 da manhã, você com um sorriso daqui até aqui, sempre positivo, sempre correndo atrás, sempre ajudando a galera, motivando. E na campanha foi assim também, você lutando, correndo, sem tempo, e foi agregando um, agregando o outro, e aquela sua política foi uma política de tipo, como a gente estava falando no episódio sobre as bandas que nos incentivaram, o boca a boca foi fazendo a sua força. E a sua união de juntar essas ideias, tipo A, B, conseguiu inovar a política. E nisso daí eu queria até te fazer uma pergunta, Jardel. Enquanto político hoje, qual é a tua visão, tipo, antes de ser político e agora como político? Tipo, quais os pesos e quais medidas você fala hoje? Qual a dificuldade, assim, que você vê? E a gente ainda vai voltar para outras conversas aqui no passado já, mas é mais ou menos isso daí, ó. Qual é hoje, você, dentro da política, qual é, assim, o grande impasse, a grande dificuldade que você percebe? Porque quem está fora de um jogo de tabuleiro interpreta uma coisa, mas quem está dentro é outra situação. Como é que você vê esse cenário político? Pronto, meu amigo Danúbio. É muito pertinente e importante sua fala, né? E antes de continuar e responder, né, só deixar claro aqui, né, que não era próximo do Glauco, mas o Danúbio e o Carlos, né, foram peças determinantes aí na minha candidatura, porque antes de tudo eles acreditaram, né? Então nem todos acreditaram, nem todos, quando eu fui pedir a opinião do que achavam, acreditavam, né? Então, assim, eu acho que é dele mesmo, do Danúbio, ter essa motivação que inspira alunos, que fazem os alunos serem tão críticos e acreditarem numa sociedade melhor, né? E eu costumo dizer que a nossa sociedade vai ser melhor quando a nossa nova geração, porque não é que a gente desacredite das outras gerações, não é isso. Mas a gente só vai ter uma transformação real mesmo quando a juventude em si, a massa jovem que está sendo moldada para o bem, está sendo moldada para fazer o certo, for maioria. Que certamente lá na frente eles já não serão mais jovens, mas terão uma criticidade que adquiriram hoje. E lá na frente, os que são crianças ainda serão jovens. Então, nós vamos ter outras gerações, né, críticas ao ponto de pegar 3, 4 candidatos e analisar a proposta de cada um e votar pela proposta. E depois votar ao contrário, se a pessoa não cumprir aquela proposta. E é isso, política é isso. E respondendo a pergunta dele, do novo professor Danúbio, assim, eu tenho duas perspectivas sobre a política, hoje já dentro, né? A primeira
é uma positiva e uma negativa. A positiva é que aquele discurso de que um vereador apenas não faz nada é errôneo, né? Não existe isso. Se você quer fazer, dá para fazer alguma coisa, não dá para salvar o mundo, não dá para você transformar a cidade, né? Mas, como vereador, é possível, sim, fazer algumas coisas, né? Então, eu estou aqui para desconstruir totalmente o discurso de que uma andorinha só não faz verão. Ela pode até não fazer, né, verão, né? Mas, como dizia, né, a nobre Teresa de Calcutá, um pingo d'água, ele pode até ser pequeno, mas o oceano seria menor sem ele, né? Então, eu quero dizer que a gente tem batalhado muito para fazer algumas coisas, né? Então, essa é a parte positiva do mandato, é que quando você cutuca, sai alguma coisa. E, ao mesmo tempo, em algumas coisas mais complexas, a gente se sente impotente, né? Tem dias que eu acordo assim e me sinto impotente, vou ser sincero. Porque, como eu faço um mandato, tento fazer, vou fazer isso até o final, um mandato participativo, onde eu divulgo muito o que eu faço, então aparece demanda de todo jeito que vocês possam imaginar, né? Todo tipo de demanda que vocês possam imaginar aí surgem para poder a gente tentar resolver. E acaba que sendo demandas do Poder Executivo, sabe? Que a gente, para poder resolver, teria que ser por meio de um projeto que nem sequer pode ser por meio do Legislativo. O projeto tem que vir do Executivo. É aí que eu me sinto impotente, por perceber que algumas coisas só poderá ser feito se o projeto partir do próprio Poder Executivo da nossa cidade. E por eu não ter a caneta na mão, ser apenas um vereador, né, que constrói ideias junto com os demais, é nessas horas que a gente se sente um pouco impotente, né, e aquele sentimento de jogar a bata do Batman e salvar lá a cidade se esvai, né? Mas é um se esvai que a gente não desiste daquelas que estão ao alcance. O que me deixa muito triste é perceber que, por muito tempo, né, eu não vim aqui para falar de político nenhum, é óbvio que não, mas o que me deixa muito triste é saber que algumas pessoas não fazem nem se esforçam para fazer nem o que está ao seu alcance, quanto mais lutar para aquilo que está distante. E eu confesso para vocês, é que a gente tem tentado o máximo possível fazer o que está ao alcance e jamais nós vamos deixar de lutar pelo que não está. Aí, Jardel, nas tuas falas, dá até assim um sentimento de revolta, porque a gente que tem um jovem lá, tem uma pessoa com coragem, disposição, e não é como você disse, não vai mudar o mundo, mas você dando atenção naquela comunidade já é uma grande coisa, você trazendo algo que traz benefício, bem-estar para aquele direito da galera coletivo, mesmo sendo específico para uma determinada região, e a gente vê que tem pessoas que estão só sentadas lá, cumprindo tabela e não estão nem aí para fazer jus àquelas pessoas que elas acreditaram. E é meio que revoltante isso daí, porque não é só aqui, é um reflexo do nosso país. E aí eu volto às suas falas quando você diz das gerações futuras. E a gente só vai mudar essa situação quando a gente investir pesado na educação. Como você falou, que você veio do ministeriado. Graças a Deus você deu certo. Mas tem muitos que não conseguiram aprender por conta das questões das próprias inteligências múltiplas e das dificuldades sociais que a gente não pode deixar de lado do campo educacional. E aí a gente vê os descasos que há hoje no país, não estou falando só da nossa região, mas do país na educação. E um professor representando a classe, um professor que está dando aula, que tem gente que pede licença da sua função, do seu trabalho, para só viver do salário do vereador, e você não. Até eu achei engraçado que eu estava conversando uma vez com uma pessoa, eu disse, Jardel, eu acho que ele vai, eu disse, né, eu acho que ele vai pedir licença, porque a demanda deve ser muito grande. Aí o cara pegou e disse, Dano, mas se ele fizer isso daí, ele não está representando a classe. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu, numa das nossas conversas, disse, não, Dano,
não vou deixar de dar aula não e tal. E é tanto que para você tomar posse para o ano passado, para esse ano, né, que era a posse, sua demanda estava muito grande por conta da pandemia e você é orientador de estágio. Para quem não sabe, na escola profissional tem um professor da base técnica e uma parte desses professores, eles também são orientadores de determinados núcleos dos alunos e faz o acompanhamento do estágio do aluno da profissional, porque ele sai com a carga horária também no campo profissional. E aí você fazendo isso daí, e mesmo assim, você vestindo a camisa, se virando de mil, dando o seu suor, e exerce a função de professor, que você não deixou disso, porque tem muitas pessoas que abandonam, levam o nome de título, e eu não estou menosprezando ninguém, nem estou ofendendo ninguém, eu estou dizendo, a pessoa que defende uma causa e está lá, eu sou vereador, mas isso daqui é apenas temporário, a minha verdadeira função é essa. E você está provando por A mais B que, mesmo jovem, a sua responsabilidade é muito grande de dar exemplo. Porque eu sempre digo que educar, a primeira base da educação é o exemplo. Então, você partindo disso daí, Jardel, eu queria dizer, enquanto vereador, como é que você agora, nesse jogo de tabuleiro, dentro desse jogo, como é que você leva a sua visão de vereador agora para professor? Como é que você vai motivar cada vez mais alunos? Como é que você instiga os alunos? Não é fazendo campanha, mas é vendo um outro cenário que agora você está incluso dentro. E aí você vai para outro cenário que está moldando. Como é que você vê essa situação, Jardel? Enquanto vereador agora, para o seu dia a dia de professor, as dificuldades que é o professor, e lá como vereador você vendo aquilo ali, como é que você, tipo, na visão deixa eu reformular. Na visão de vereador, como é que você traz o benefício para a sala de aula, para o professor, para motivar o aluno? Pronto. Estão me ouvindo bem aí? Porque eu estava escutando baixo. Tá baixo ou tá bom? Achou. Achou. Só o de vocês está bem baixo. Não sei o que foi que... Sou eu? O meu Esse é aqui. O meu aqui também, Jardel? Não, tá bom os áudios. Espera aí, deixa eu só olhar aqui. Tem que dar uma olhada no volume aí. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Pronto, tá, deu certo agora? Tá sem som dele ou... Ah, não, tá. Ele tá só tentando ajustar lá. Não está. Ah. Ok. Ok. Pronto. Assim, Danúbio, sobre a sua pergunta, né, de como é que eu associo, né, a minha profissão como professor e associar tudo isso à política, na verdade, primeiramente, na minha primeira sessão, que eu tinha que escolher como era o nome que eu gostaria de usar, o nome parlamentar, que a gente chama, a primeira coisa que eu fiz foi deixar professor Jardel, né? Então, já comecei com esse ponto, né? E eu acredito muito no ensinar pelo exemplo. Isso é muito importante, né? Então, assim, trazer uma política nova, mas sem ações, jamais seria ensinar pelo exemplo, né? Então, quando eu iniciei, tendo que associar isso, que não está sendo fácil, eu pensei exatamente num conjunto de ações que, mesmo como professor, pudesse associar um ao outro, né? E aí veio a pandemia, que não passou ainda, e desconstruiu tudo isso, né? Então, eu tinha até interesse, né, de fazer junto, né? Até conversei já com o Danúbio, com o Marlon, Rap, entre outros, que é um projeto chamado Jovens na Política, né? E um projeto de Jovens na Política, ele não começa apenas quando um aluno está no terceiro ano, ele pode começar antes, quando o cara está no nono ano, no primeiro, né? Então, assim, já seria uma forma de associar a educação à política. Você não pode desassociar isso. Inclusive, me dói muito escutar uma pessoa dizer que não precisa de política, não gosta e não depende de política. Só que as pessoas acham que depender de política é estar recebendo dinheiro de político. Não é isso. Depender da política é escolher bem os seus representantes,
e ter uma sociedade melhor, onde as escolhas são feitas de forma democrática, né? E aí, quando você não gosta da política, você é governado por quem você não gostaria que estivesse lá, né? Então, isso é o reflexo de algumas pessoas que não fazem parte dessa geração. Eu percebo que essa nossa geração de jovens, eles estão mais se importando mais com a política, estão mais ligados, né? Então, assim, me dói muito escutar isso, né? Mas retomando aqui a parte que o Danúbio citou, realmente tem sido um desafio gigante manter a minha profissão de professor e de vereador. Por quê? Porque eu tento dar o meu melhor nas duas. E quando você tenta dar o melhor nas duas, vai acontecer duas coisas. Ou uma das duas vai ficar comprometida, ou você vai ter que abdicar da sua vida social para poder você conseguir, naquele tempo que deveria ser algo social seu, você está cobrindo a lacuna da outra profissão, na verdade, da sua outra missão, porque vereador não é profissão. E aí eu confesso para vocês com toda sinceridade que eu estou utilizando a segunda opção. Então, eu literalmente abdiquei de muitas coisas pessoais, muitas mesmo. Né? Eu não sou um cara festeiro, não sou um cara, né, viajante, não gosto muito de viajar, a verdade é essa. Né? Eu quase não saio de Canindé, é muito difícil, para vocês terem ideia. Eu sou muito ligado à cidade de Canindé, muito mesmo. Né? Então, assim, os meus amigos vêm me chamando, vamos tal canto. Não estou dizendo que eu nunca vou, mas eu dificilmente vou. Né? Não é à toa que a minha rede social é alimentada quase que 100% com ações políticas e de educação. Né? Dificilmente tem alguma outra ação pessoal, social lá. Então, é uma escolha. Minha mãe que diz assim, meu filho, mas como é que você estudou tanto para viver numa rotina dessa e tal? Ela fica dizendo, né, que ela é contra eu entrar na política, ela foi contra, né, e tudo, ela está se acostumando. E eu disse assim, minha mãe, conceito de felicidade não se discute, se vive, né? É muito relativo. Tem gente que é feliz todo fim de semana com festa. Eu vou criticar essa pessoa? Não, ela é feliz assim. Tem gente que é feliz viajando em todos os países do planeta. Tem gente que é feliz jogando videogame, participando de campeonato. Tem gente que é feliz, cara, fazendo investimento online, trabalhando de casa. Então, vai de pessoa para pessoa. E eu sou muito feliz dentro da educação e hoje dentro da política. Né? Eu nunca nem imaginei que em tão pouco tempo eu fosse criar um laço tão forte com a política. Eu acredito que talvez eu tenha criado esse laço, viu, professor Danúbio e os demais. Eu acredito que isso tenha acontecido porque eu tenha levado para dentro da política algumas ações que, antes de tudo, elas são humanas. E aí, quando você leva isso dentro da política, você transita de uma forma mais tranquila. Não sei se vocês percebem, mas eu não sou assim um político agressivo, um político, de certa forma, que vivo batendo no sistema, apesar que eu não estou criticando quem faz isso, batendo contra o sistema, até porque também é uma luta louvável, é óbvio que é, mas a minha linha é uma linha mais de tentar resolver problema. Eu trago isso da profissional, eu aprendi isso lá, viver no 220 direto, a ter 3, 4, 5, 6 funções dentro do mesmo local e ter que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E eu peguei e transformei isso dos muros da escola, né? E eu lembro que num dos meus últimos vídeos de campanha, eu acabei dizendo isso. Eu lhe peço uma chance, eu lhe peço uma oportunidade para que eu saia dos muros da escola e desenvolva um trabalho na minha cidade. Então, eu fiz essa frase, né? E graças a Deus tem me dado saúde para que eu consiga exatamente tentar cumprir aquilo que eu dizia, né? Então, eu nunca cheguei a dizer que ia ser um vereador polêmico, né? Vereador enfim, mas sempre deixei claro que seria um vereador que iria lutar por quem mais precisa,
pelas categorias que eu defendo, né, que são os professores e a juventude. E para encerrar esse bloco, que eu falei muito, né, encerrar essa primeira parte aqui, que é essa, né, Jardel, da depois eu até pergunta. tenho... Inclusive, eu até deixo aberto também para vocês perguntarem outros temas mais polêmicos, se vocês quiserem perguntar, tranquilo. Né? Como eu disse, o fato de eu não debater tanto isso em minhas redes sociais, nada impede de eu me posicionar, jamais. Eu, dentro das possibilidades, quando eu acho pertinente, eu tento me posicionar sim, né? Em alguns temas que são até mais divisores de águas, né? Que são mais complicados e fogem até um pouco do perímetro da minha cidade. Mas quando a gente é político, a gente tem que estar disposto a escutar tudo das pessoas, né? Eu tenho uma polêmica aqui que foi na campanha política. Eu lembro bem que eu gosto de acompanhar as redes sociais, porque certo. Eu acho que é um dos campos mais democráticos que existe, contanto que não ofenda uma outra pessoa. E aí eu lembro, Jardel, que teve no Facebook, não precisa citar nome, né? Mas na época de campanha, uma pessoa tentou negar o seu poder e dizendo que você não tinha... Demais. Oi, Cláudio? Nada não, pode prosseguir. Aí essa pessoa colocou lá que seria muito difícil para você. Aí eu vendo aquela situação, aí depois você deu uma resposta muito boa, que você disse que tinha oportunidade e você não ia desistir disso. E depois ela respondeu a sua pergunta, como, não, mas você se agregar ao meu bloco, você tem muito mais chance, tipo, para se aliar a determinada candidata, sei lá. E você foi muito educado nas suas palavras, você foi muito cordial, tipo, não se preocupe, mas eu vou fazer meu jeito, vou até o fim e tal. E eu acho massa porque é como se nossa cidade ela tivesse uma bolha, onde nessa bolha um determinado grupo seleto é que tem esse poder, que exerce certas cadeiras vamos dizer, entre aspas, respaldo na sociedade. E você foi lá, muito bem educado, muito bem ponderado, como você foi lá e com o espetinho explodiu a bolha, entrou e está fazendo a diferença. E muitas pessoas, dentro desse núcleo, dessa bolha, elas estão incomodadas. Porque, antigamente, determinado candidato X sentava apenas numa cadeira, botava um paletó e não fazia nada. E não faz nada, que muitas vezes a gente vê isso no campo político. E você não, você é um rapaz jovem que não precisa andar todo bem arrumado, bota a camiseta, a calça e vai. Teve até um dos efeitos, que foi um vídeo que você fez, que eu disse, caralho, que foda. Que você foi num determinado bairro e uma pessoa disse que, acho que 16 anos, nunca um político pisou naquele bairro. E você, em poucos meses, já foi lá, já ajudou. E tem essa questão do projeto, que é do lixo, que o Glauco, ele é engenheiro, e ele pode dar uma ajudada a fomentar, porque você é uma pessoa aberta a escutar todo mundo, e o Glauco pode dar uma dinâmica sobre essa questão do lixo que você fez. E também, Jardel, você poderia até falar sobre, às vezes, a falta de compreensão das pessoas, de se conscientizar que a gente precisa ter um ambiente limpo, um ambiente de boa qualidade, e isso a gente deveria se conscientizar de, tipo, eu estou com a garrafa aqui, eu vou jogar no chão, que o cara que faz a limpeza, ele vai aqui e limpa. Não seria muito melhor eu pegar um tambor de lixo, levar a garrafa, que não vai me pesar nem nada, para o tambor, pegar o teu lixo, separar por tipo de reciclagem, para facilitar. E aí, Jardel, nessa questão, fala um pouco dos teus projetos, que além dessa questão do lixo, que você foi para muitos bairros, você pediu até ajuda, acho que o secretário de infraestrutura, para dar uma ajudada. Fez essas... Danúbio, Jardel, eu queria só abrir um parênteses nessa pergunta esse momento em que o Danúbio estava falando. A princípio, o Danúbio até puxou a questão do Jardel, professor que se tornou político, né? E o Jardel, político que é professor. Como foi essa transição, esse momento, no momento de posse até agora? Como é que foi assim,
esse passo que você está dando, como é que está indo a caminhada dos projetos, né? As relações lá dentro, porque, diga-se de passagem, um jovem, muitas vezes, para um grupo que já está meio assim, engessado, que é composto por pessoas que já estão lá há bem mais tempo, o jovem que chegou, ele tem o gás, mas ele não tem, muitas vezes, a voz lá dentro, porque enquanto ele está com a opinião forte, tem outros que já estão lá na máquina há mais tempo e tendem a não, digamos assim, inserir muitos processos, muita burocracia para que alguma coisa seja realizada. Eu queria que você me contasse um pouco sobre isso também. Pronto, eu vou responder as duas perguntas, né? Teve a do Danúbio, em seguida a sua, Glauco. Primeiramente sobre a do Danúbio, não foi só uma pessoa, mas tiveram várias pessoas que fazem parte da elite. E quando eu falo de elite, eu não estou falando de todos, né? Até porque chegar numa classe melhor, muitos chegaram por esforço, né? E, inclusive, tenho muitos amigos nessa classe também, né? Na verdade, eu consigo, graças a Deus, dialogar com muitas categorias em Canindé, né? Seja o cara que está lá na ruazinha que o pessoal sequer sabe o nome, que eu vou lá, gravo um vídeo, exponho a rua e mostro que aquele povo também tem que ter voz. Seja o cara que é dono de uma grande empresa, que recebe meus estagiários, que eu dialogo facilmente com ele e falo sobre política com ele, né? Então, eu acho que esse ponto de equilíbrio é o grande desafio de se chegar, né? Mas a gente tem lutado muito para chegar nisso. Então, tiveram pessoas que disseram que nem com promessa eu ganharia, que não desperdiçasse o voto, porque eu não ganharia, que se eu ganhasse, podia ajoelhar a pé, não sei de onde, até a Basílica, que seria um milagre, e etc, etc. Então, teve 2 a 3 grupos que foram com todo o gás para derrubar a minha eleição, a minha candidatura. Por quê? Porque na candidatura eu já fazia esse movimento que eu faço hoje com o mandato. Então, o medo dessas pessoas era exatamente eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Esse era o medo. De eu começar a ocupar espaço, começar a transitar em algumas áreas que nunca foram ocupadas, mas quando você não faz nada por ninguém, tem gente... Quando a pessoa não faz nada por ninguém, ela também fica chateada com quem vai e faz. Esse é o problema, entende? Então, essas pessoas nem se colocaram à disposição de tentar se candidatar, né? Mas também não queria que um jovem como eu, que venho de classe baixa, né? Sou um cara humilde, não sou rico, né? Sou um cara de família, a gente é pobre, não é porque a gente é político que a gente é rico, não é isso, né? E as pessoas não querem que a gente chegue lá. Isso aí é até cultural, histórico, né? E, infelizmente, em Canindé, nós temos alguns grupos de famílias tradicionais que sempre estiveram no poder e sempre ganharam de uma mesma forma. E aí nós viemos em 2020 e mudamos a forma. Tentamos mudar a forma como se ganha uma campanha. Como é que se ganha uma campanha? As pessoas perguntavam, né? E eu acredito que muitas pessoas que se candidataram se perguntam como que ganha. A maioria do povo vai dizer com dinheiro, né? E nós estamos aqui vivos, com saúde, para provar que é possível ganhar de outra forma. Ganhar com um projeto, ganhar mobilizando, ganhar motivando. E aí, Glauco, já entrando na sua pergunta, eu vou dizer o seguinte: não tem aquela frase, digas com quem tu andas, que eu direi com quem tu és? Eu vou pegar essa frase e associar uma outra frase, que é o seguinte: a forma com que se ganha uma eleição dirá muito sobre a forma com que será o mandato. Então, a forma que você ganha a eleição é reflexo de como é que você vai ser no mandato. Então, estava na cara que, como a gente vinha fazendo aquele movimento, que se a gente ganhasse a eleição, eu ia continuar daquela forma, continuar divulgando, mobilizando, levando transparência, né? E nesses 3 meses, uma das coisas que eu mais tenho feito nessa cidade de Canindé é levar transparência para as pessoas. Fazer com que as pessoas, sobretudo, saibam o que acontece dentro de uma Câmara de Vereadores.
E hoje, apesar que só são 3 meses, eu percebo que as pessoas estão mais interessadas. Não sei se é porque ali ao meu redor, as pessoas que me seguem, que me acompanham, não sei se é só elas, mas eu sinto isso na cidade completa, sabe? As pessoas mais focadas. Aquilo que ficava apenas no rádio, hoje já sai para as mídias, já sai para o podcast, já sai para o programa de TV online. Então, perceba que não é só a rádio mais que detém todos os direitos de mobilizar e manipular a informação, sabe? Então, hoje nós temos rede social. Hoje você é refém daquilo que você fala. Hoje você fala, as pessoas gravam. Né? Então, só para vocês terem ideia, eu fiz uma postagem em fevereiro que eu disse assim: estarei sempre votando sim naquilo que for bom para a população. E sempre votando não naquilo que tirar direito do povo. Eu disse isso. Uma semana depois veio uma votação muito polêmica. Votei contra. Então, se eu voto a favor, primeiramente eu estaria indo contra aquilo que eu acredito. Primeiro ponto. Né? E segundo, que eu estaria batendo num ponto contrário ao que eu tinha dito. Então, assim, num país onde as nossas maiores ou a maior autoridade, né, fala uma coisa e 2 semanas depois tem que desfazer, a gente, mesmo estando na base da pirâmide, nos sentimos na responsabilidade e não seguir esses passos, né? Pronto, meu amigo. Boa colocação. Inclusive, a gente mal teve tempo depois da tua campanha, a gente fez falar há quase um mês depois, que até você veio aqui em casa para a gente conversar e tudo, a gente teve um papo legal. A gente realmente vê que a tua vida social está bem, praticamente só é trabalho mesmo, a gente vê que está numa correria muito grande. E eu estou muito feliz porque você topou participar desse programa da gente aqui. Porque, cara, eu sei que tá corrido para ti. Eu sei que tá. E já pegando essa parte, assim, aproveitar. Já tava um tempo que eu não falava, estava escutando mesmo. E já falando da esfera que eu sou comerciante também, né? Cara, como é que tá a respeito que a nossa cidade está vivendo um período de lockdown, né? Tá, nessa pandemia não tá fácil. Tem muito a esfera dos comerciantes. Como é que eles estão chegando para ti e assim, estão falando a respeito dessa parte do lockdown? Pronto, boa pergunta, viu? Né? Inclusive, o lockdown, que foi um tema que eu até me posicionei recentemente, como eu disse, eu lido muito mais, assim, quase que 100%, as minhas pautas é Canindé. Acredito que vocês que me acompanham, dá para perceber isso, né? Eu costumo não estender a minha pauta, assim, para debates um pouco mais ideológicos e debates, assim, mais divisor de águas, né? Mas, assim, exclusivamente nesse assunto, né, que não é um assunto ideológico, pelo menos deveria não ser, é um assunto extremamente delicado, mas que deveria ser tratado com muita cautela e não levar para o lado político, mas algumas autoridades acabam levando. E aí, o que acontece? Eu confesso que, assim, eu até cheguei a me posicionar recentemente, não foi um posicionamento a nível geral, né? Eu fiz um posicionamento a nível Canindé. Eu deixei até claro. Sobre o lockdown, a minha opinião é que eu não concordo com o lockdown em Canindé. Olha a minha fala, em Canindé. Né? Então, naquele momento, eu não cheguei a dizer se eu era a favor ou contra o lockdown geral, se Camilo estava errado, se o presidente estava errado, quem estava errado. Não entrei nessa pauta. Eu entrei na pauta da minha própria cidade. Né? Devido a gente vinha numa fiscalização forte e tudo. Entretanto, essa questão da pandemia parece que as coisas acontecem de uma forma muito flexível de um dia para o outro. Né? Então, aquilo que estoura muito rápido, né, as coisas, e de repente começou a estourar os casos e que certamente, né, a gente fosse ter um posicionamento um pouco mais
diferente se aqueles casos todos tivessem sido estourados naquele momento, né? Mas até retratando, quando eu fui contra, né, o lockdown, eu fui contra ao lockdown, da maneira concreta da palavra, lockdown, fechar tudo. Fui contra esse cenário. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara defensor da vacina, eu sou um cara totalmente defensor do uso de máscara e de álcool em gel, defensor do distanciamento social, defensor das pessoas que fazem festinhas clandestinas serem presas mesmo, a palavra é essa, né? Que elas paguem por isso, porque elas estão cometendo um crime contra a saúde pública, né? Como pessoas foram presas recentemente, numa casa aí com quase 70 pessoas. Então, assim, percebam que nós, como polícia, precisamos chegar no ponto de equilíbrio, né? Nós, infelizmente, temos autoridades, né? O nosso próprio presidente, infelizmente, que é contra o lockdown, mas, ao mesmo tempo, já foi contra a vacina, aglomera, veio no Ceará e aglomerou lá em Tauá. Ele é contra o uso de máscara, ele não é a favor do uso de máscara, não é à toa que ele só veio usar de uns dias para cá. Ele é contra tudo o resto que eu citei agora, que eu sou a favor, né? Aí, então, deixa eu só dar um ponto aí. Aí não é sua fala, é a minha. É a minha visão. Se ele tivesse negociado as vacinações em agosto, no segundo semestre do ano passado, não teria necessidade da gente ter esse lockdown. Exatamente. E esse lockdown que você falou, eu acho que as pessoas interpretaram errado. Você disse assim, não precisa fechar o comércio, mas também não vai ficar no meio da rua aglomerando. Sai por necessidade. E quando sai, usa máscara, manter a distância. Se puder fazer uma rotatividade nas empresas, faça, mas não deixe aquilo aglomerado. Eu acho que você tentou fazer isso daí porque chega um ponto... Foi isso mesmo. Se a gente tivesse tomado a vacina já tinha modificado, muita gente não estava com quase 4 mil mortes diárias. Porque essa nova variante, ela chegou e veio com uma onda, assim, derrubando tudo. Exatamente. É compreensível esse lockdown severo, mas também a gente tem que olhar uma outra situação que já deu, as pessoas não têm mais dinheiro, as pessoas não têm mais como sobreviver, o comércio está fechado, o comércio não está tendo a rotatividade do capital. E a gente precisa fazer com que haja rotatividade. Por exemplo, um cara que tem muita condição não vai sofrer impacto. Mas um cara como o Carlos, que está começando a empresinha dele, diga-se de passagem, patrocinou esse episódio de hoje, sofre um impacto muito grande. Então, a gente tem que rever muita coisa, porque é importante salvar a vida, é importante a gente ter a rotatividade da economia. Agora, essa questão do lockdown mais severo, isso aí sim, tem culpa lá de cima. Tem sim. Porque a primeiro momento, se ele tivesse feito, mesmo ele sendo contra tudo, mas se ele tivesse, eu vou comprar vacina, e se a vacina não prestar, eu cancelo. Eu não vou pagar e vocês... Cara, exatamente. Professor. Aí só para finalizar aqui, seria um outro cenário. Seria um outro cenário se a gente tivesse feito, no caso, ele fizesse o que deveria ter sido feito. Não negar a doença. Porque se você pegar o discurso de abril do ano passado para cá, gripezinha, corpo de atleta e tudo mais, negando a doença, tipo, e daí? Meu nome é Messias, mas eu não faço milagre, eu não sou coveiro. E isso dói porque a gente perdeu colegas de profissão. Eu perdi 2 colegas de profissão que eram professores, perderam. E um dos episódios, a pessoa deixou uma família recém-nascida, cara. E aí, fora as pessoas próximas a você, que você chega aí, fulano morreu. Caralho, não. E aí é uma preocupação muito grande, porque a gente também vê as pessoas no meio da rua, as pessoas dizendo, cara, eu tô sem dinheiro, não sei o quê. Então, você vê uma família que você dá aula, tipo, não tenho nada na minha casa, meu marido tá desempregado, não sei o quê. E aquilo dói na gente. A gente é ser humano. A gente vê... Com certeza. A gente vê esse cenário assim, é como se... Eu sempre digo para os meninos, é um pesadelo que não tem fim. Tá cíclico isso daí. E aí a gente tem um entendimento hoje que a gente precisa ser mais brando em olhar, e as pessoas têm que terem uma consciência, tipo, usa máscara, meu povo. A máscara, ela evita a proliferação do vírus. Usa o álcool em gel.
Mantém distância, meu povo. Não fica colado, não, que ninguém sabe quem é quem. Se tem o O que é vírus... que custa usar máscara? Custa alguma coisa, né? Rapaz, eu gosto porque primeiro eu sou feio, aí já dá um tchan a mais que fica tipo o Sub-Zero, o Scorpion do Mortal Kombat. Já dá para. Aí, meu irmão, aquilo que a gente não podia ser, agora a gente sabe. Brincadeiras à parte, mas evita, é uma questão de saúde, é uma questão de vida, de respeitar o próximo, de respeitar a minha família e tal. Então, assim, acho Com que. certeza. E, assim, a minha fala não é uma fala, assim, de anti o presidente ou de a favor não sei de quê, uma fala de um ideológico fanático. Não. Quem me conhece sabe que eu não sou fanático a nenhum partido, a nenhuma ideologia. Eu não tenho fanatismo político, né? A minha fala é aquilo de mais, tentando ser o mais concreto possível. Realmente foi isso que aconteceu. Se lá atrás, sou presidente aqui, eu sou contra esse lockdown, só está quebrando as empresas, mas eu comprei logo e foi antecipado 100 mil doses de vacina, 100 milhões de doses. Então, assim, veja como seria diferente. Você poderia, sim, ser contra o lockdown, ser contra fechar o comércio, né, ser contra prejudicar a economia, mas, ao mesmo tempo, você tinha que dar uma contrapartida, entende? Enfim, né, quem sou eu aqui para ter que estar dando lição em um nível político muito mais alto, né, que é a presidência da República. Mas o nosso país hoje está vivendo uma divisão ideológica muito complicada, assim, que tem desgastado muito, né, e que os reflexos eles chegam em todo mundo, porque a política está em tudo, ela decide muitas coisas da vida da gente. É uma pena, né? Mas eu sou um cara que torço muito por dias melhores. Não importa quem esteja à frente do nosso país ou do nosso estado. Eu torço para que as coisas deem certo. Eu não sou o cara do quanto pior, melhor, para poder um outro partido tomar o poder depois ou poder novamente. Eu não sigo essa linha, não, né? A minha linha é torcer para que o nosso país, né, tenha as melhores possibilidades de empregabilidade no comércio, nas empresas, enfim, né? Inclusive, eu estou tentando aí um projeto, né, com o deputado Edilvan, né, citar aqui o novo deputado, no qual eu acredito muito, né, que é ligado à juventude e ao comércio, né? Uhum. A gente está tentando um projeto onde a gente ainda está estruturando esse projeto, mas já posso soltar uma palhinha aqui, né? Que é a possibilidade de nós termos aí vários jovens graças do PEP, que é Programa de Estágio de Primeiro Emprego, onde esses jovens estarão prestando um serviço, né, dentro das empresas, só que custeado através desse programa, né? A gente está analisando se as empresas entram com alguma contrapartida ou se as empresas não vão ter zero custo ou se as empresas terão zero custo. Então, a gente vem batendo em muitas pautas. Eu tive transitando, né, na Secretaria de Infraestrutura no início do ano, falando de calçamento, de lixo, né, cidade mais limpa, cidade mais agradável. Em seguida, eu entrei na pauta da Secretaria de Educação, que foi dando formação para os professores na rede toda, inclusive implementando um projeto em parceria com a minha escola, onde nós implantamos a plataforma G Suite em toda a rede de educação municipal, né? Eu também dei uma transitada aí pela Secretaria de Saúde, então assim, a gente vem atuando em vários setores da cidade, né? Através desse trabalho voluntário de levar os idosos para se vacinarem e também, por que não, falar da assistência social, né? Que é quando a gente vai se coloca na possibilidade de ajudar quem mais precisa. Então, a gente está tentando, não é fácil, mas ter um trabalho que a gente consiga transitar em todos os eixos, entende? A gente tenta ser um representante, é óbvio, da categoria de professores e de juventude, mas quando você fala de juventude, você está falando também de empreendedorismo, né? Você fala de juventude, você também está falando de comércio, né? De esporte, saúde também. A gente está falando também
dos jovens que estão na periferia, que não têm condições nem de comer, aí entra a assistência social, né? Enfim, se a gente for analisar, as áreas estão interligadas. Não dá para eu dizer que eu vou ser o vereador só do esporte e passar 4 anos só definindo essa pauta, né? E aí nós temos esse projeto, viu, Carlos? Eu estou tentando pesquisar para ver de que forma a Prefeitura de Canindé poderá estar contribuindo com essas empresas menores, sobretudo as menores, né? E, assim, incentivar, cara. Eu tenho tentado demais pensar em um programa que incentive o jovem empreendedor no seu primeiro ano de negócio, entende? No primeiro ano do cara, que é aquele ano mais desafiador, algum recurso, algum incentivo, alguma coisa, sabe? É possível, sabe? É possível. Entendo bem, entendo bem. Quer falar, Glauco? Jardel, pega nessa tua linha aí que tu vinha falando, a questão da educação municipal. Como é que o amigo encara essa mudança, né? Porque desde o começo da pandemia teve muita adaptação hoje, principalmente sendo da sua área, né? De atuação e formação, a tecnologia, né? A informática tá nesse campo. Como é que o amigo encara a educação à distância, né? Que é a modalidade que a gente está assumindo, né? Desde o ano passado para as escolas e também pela questão de, tipo assim, no município tem muita gente que, mesmo com a difusão, né, a distribuição de internet hoje está sendo bem ampla, mas tem muita gente, principalmente as famílias mais carentes, que não têm acesso à internet, né? Como é que o amigo vê essa questão da educação à distância para o município? Na verdade, meu amigo Glauco, são vários problemas, né? O primeiro problema é que os professores não estavam adaptados. Eles não tinham técnica, manejo para lidar com a tecnologia, muitos deles, né? Segundo, que também não houve um plano municipal, né, concreto de como implementar o ensino remoto, né? E isso dificultou muito, porque cada escola estava fazendo do seu modo, né? E dar essa flexibilidade para cada escola fazer de um modo onde elas não têm conhecimento para fazer, não porque os professores não têm interesse em aprender, não é isso, mas é porque eles não lidavam com essa tecnologia, não lidavam com isso, né? Mas, em seguida, foi se criando um plano, né? As coisas foram melhorando, a própria secretaria foi tentando dar um suporte melhor, e aí fez essa parceria com as nossas escolas, e aí, através dessa parceria, nós conseguimos dar formação para todos os professores da rede. Então, a gente tentou diminuir um problema. Primeiro problema, que é o problema do uso da tecnologia, né? Sim. E o segundo problema é o problema que você citou. É a casa que tem 4 filhos e só tem um celular, o celular é do pai e o pai chega 5 horas, né? E aí esse problema ele é muito maior, porque você está falando de recurso, você está falando de recurso onde tem que ser comprado equipamento e não há nenhum programa. Inclusive, o deputado Gilvan tentou não, eles aprovaram e foi vetado pela presidência da República um projeto que destinava do FIRST, né, que é um fundo, né, das telecomunicações, recurso esse, 3,1 bilhões de reais, estava parado, né, nos cofres públicos da União, e aí o projeto, que era para comprar equipamentos para alunos e professores da rede pública, previa como fundo o FIRST, né? E infelizmente foi vetado. E aí, se esse projeto é aprovado, que inclusive ele tinha caráter de urgência para ser aplicado, certamente nesse momento os alunos já estariam recebendo alguns equipamentos, né? Alguns recursos, né? Como a rede federal, por exemplo, fez, e FCE, com recurso próprio, por exemplo, comprou vários tablets, entregou aos alunos, enfim, o governo do estado, né? Entregou alguns chips aos alunos, e a nível municipal a realidade é um pouco mais complicada, porque a gente sabe que os cofres públicos, o fundo público municipal, ele é bem menor comparado aos cofres da União, né? Então, assim, o desafio maior é esse, e, assim, é uma pauta muito complexa, as escolas fechadas.
É muito difícil a gente vir aqui e dizer que concorda que as escolas abram. Não é fácil levantar esse debate. Porque você está falando de aluno que não foi vacinado, você está falando de professor que tem 50 anos, você está falando do auxiliar de serviço que também precisa ser vacinado, e você está falando de uma situação mais complexa, que é volta e um deles é contaminado. Gera aquele transtorno na escola toda. É uma pauta difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho plena convicção, né, que será necessário vários anos para reparar o desastre educacional que foi gerado em nossas crianças a nível de Brasil. Podem ter certeza, né, que o nível de aprendizagem dessas crianças, não estou falando porque os professores dão aula ruim, não, pelo contrário, os professores são guerreiros, eles fazem muito além daquilo que está proposto, né? Aí eu vou até mesmo professores, cara, porque, meu irmão, no meio de uma pandemia, do nada, você aprender a se virar, a gravar, a saber se enquadrar, a olhar como é a dinâmica, olhar programa A, B, C, D, E, para tentar gravar, aprender a editar, forçar a sua máquina, seja para gravar no celular, seja na máquina, no notebook ou um desktop, e assim são guerreiros, bicho. E a galera, eu lembro bem que em 2016 tentaram degradar muito a educação com a ideia de as escolas elas são doutrinadoras, elas são não sei o quê, sendo que tem nada a ver, bicho. Os professores só querem o melhor para os alunos, eles estão ganhando dinheiro para darem o melhor, eles fazem o melhor. Mas aí a gente pede a Deus que essas cabeças fechadas, que acreditam em mentiras, que a mentira é muito mais fácil de ser acreditado que a verdade, um dia caia, seja esquecida e a gente vire a página da nossa história e a gente possa reparar esse grande erro, essa lacuna que vai ter na educação. Jardel, eu acredito, Glauco, só para lhe cortar e sim, não, pode não. Você continua, que uma possibilidade é, nesse retorno das aulas, que poderá vir quando tiver uma parte vacinada, né? Então, você diz, os professores vão ser vacinados, mas e os alunos? Eu vejo assim, ao vacinar os professores da educação infantil, por exemplo, eu acredito que as aulas deveriam voltar. Porque o impacto da doença não é que não tem, claro que tem, mas o impacto em crianças e adolescentes, né, ele é bem menor. Então, se tu vai ensinar ali para crianças, né, e até a taxa de transmissão entre elas, né, é bem menor, dificilmente você vê uma criança internada com Covid, né? Eu nem conheço nenhuma criança que tenha falecido por Covid na região toda. Se vocês conheçam, que espero até que vocês falem, para a gente ficar informado, até porque é o objetivo aqui do programa. Mas eu não tenho conhecimento de nenhuma criança que tenha pegado Covid e faleceu aqui na nossa região. Eu estou falando de região, né, aqui próximo. Então, assim, se os professores da educação infantil, do Fundamental 1, por exemplo, que é onde o desgaste é maior, for vacinado, eu acredito que as aulas deveriam voltar, cara, para essa categoria. É o que eu vou defender em tribuna, inclusive. Deveriam voltar desde que estivesse uma quantidade menor de alunos, é óbvio. Então, você iria pegar aqueles mais críticos, levaria para a sala de aula, faria o distanciamento social, abriria as janelas, faria toda a proteção, né? Se a sala tem 40, bota só 20, e escolhe os 20 com maior déficit, né? E é isso. Tem que ser feito isso aí. Sim. Se esses alunos passarem o ano todo, eu vou dizer, os prejuízos, eles vão durar décadas, viu? Para ser reparáveis. A longo prazo, né? Realmente. Décadas eu exagerei, mas é a longo prazo. Não, é de fato. Não era isso, sim. Eu imaginei que fosse isso. Aí eu pergunto só um ponto que eu ia complementar, mas assim, digamos numa possibilidade apocalíptica, que essa pandemia, esse isolamento permaneça por mais tempo, né? Pensando no futuro, o amigo já teria, assim, como a sua defesa em maior. Eu sei que você transita em todos. Na parte da educação, do professor, o amigo já pensaria, tem alguma ideia, assim, tem algum pensamento de algo que possa vir a
pelo menos diminuir ou mitigar os impactos desse período de pandemia ou ainda não? Nada, ainda assim? A gente tem um pensamento que é uma parceria com os provedores para levar a internet gratuita para os alunos da rede municipal, né? Lembrando que essa parceria eu já cheguei a fazer, mas ela se restringiu, né, a minha instituição, isso lá em março, abril, quando a gente tinha muito aluno carente, esse aluno estava sem internet, e como eles são parceiros da nossa escola devido ao estágio, eu fui atrás desses provedores e nós conseguimos colocar muitas internets gratuitas. Tem aluno que está com um ano com internet 0,800. 0,800 mesmo, pagando nada. Então, assim, uma perspectiva seria, né, pensar numa parceria que esses provedores cobrassem por estarem prestando serviço na nossa cidade, também dessem a sua contribuição social e cobrassem apenas a taxa mínima, o valor de custo, por exemplo, o valor simbólico. E, de repente, dentro das possibilidades, o município entrar com uma outra contrapartida, né, dentro aí das possibilidades. Então, seria... pensado, o Jardel, a questão do IPTU, né? Essas empresas ajudando a galera, aí ser um abatimento no IPTU dessa empresa. Ou o ISS, né, o Imposto sobre Serviço deles, ou alguma outra coisa, né? Tem outras coisas também, que aí tem a questão do poste, que eles pagam a Enel, de repente, né? Foi até bom você tocar nesse ponto, porque assim, eu mexo com tanta pauta, né, que acaba que algumas pautas que já estão dentro do meu leque de projetos ficando despercebidas por conta, né? Mas eu tive esses dias muito focado em ações solidárias, sociais, mas já vou, na próxima semana, me antenar em outras pautas, e uma delas certamente poderá vir a ser essa pauta ligada aos provedores, que é um projeto que eu tenho interesse em implantar em Canindé, que se chama Cidade Digital, onde as pessoas de baixa renda têm internet gratuita, né? Então, assim, a gente já anteciparia, né? Anteciparia esse projeto, e eu acredito que o município, a gente poderia ver uma parceria com a própria Enel, né, para descontar no valor do porte o equivalente ou proporcionar um valor rachado, digamos, ao que as empresas estão contribuindo. A empresa que contribuir com mais famílias carentes com a internet gratuita, ela vai ter uma quantidade maior de portes isentos. Está entendendo? Perfeito. Então, enfim, é uma pauta que eu já pensava em falar dela e os dias foram passando e, enfim. O outro problema é o equipamento, né? A falta de equipamento é muito complicado também, que aí é mais delicado, aí envolveria uma emenda parlamentar para a compra de equipamentos e assim, a gente já fez um projeto de emenda parlamentar ligada à juventude para este ano, né? A juventude carente, a juventude que pensa ali em prestar um concurso. Eu tenho um projeto nessa linha. É porque é muita coisa. A gente, às vezes, dá vontade de... uns amigos meus que dizem assim, cara, vai com calma que tu tá só no primeiro ano, tu quer fazer tudo nos 3 primeiros meses, né? Mas a questão, Glauco, é porque tem coisa que não dá para esperar, né? Sim, sim. Então, pronto. A gente está chegando mais ou menos no clímax, né, na parte da conclusão. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram hoje, né? Que a gente ia gravar. E chegou algumas, a gente selecionou algumas aqui para a gente dar aquela tratada com chave de ouro, né? Algumas pessoas perguntaram assim, como é que anda a voz, assim, os projetos A Voz, essa parte dos jovens na Câmara Municipal. O que está sendo destinado aos jovens? Qual é a participação? Qual é o holofote que você está querendo dar para os jovens na Câmara Municipal? Pronto, eu vou resumir essa pergunta exatamente em detrimento do projeto que eu tinha acabado de citar, do PEP, né? Então, para a juventude, a gente tinha o projeto do transporte universitário, que eu estava dialogando com os vereadores, com a gestão municipal e com o deputado Dilvan. Entrei em contato também com o reitor do IFCE, o professor Vidal, e dialoguei com alguns universitários de outras cidades, né, que fazem o transporte intermunicipal. E a gente estava bolando a articulação para aprovar a lei, né, que é um sonho antigo, um sonho de mais de 12 anos.
que a juventude de Canindé espera por isso, e eu disse que se eu ganhasse para vereador, a palavra não seria promessa, a palavra seria luta, né? Então, e essa é uma das lutas, e a gente vai até o fim, de verdade. E aí, com a pandemia, não houve clima para aprovar essa lei, porque eu acredito muito na questão do momento, do clima. Havia um clima ali de luta por levar alimento para as pessoas carentes, aquele clima de vacina, um clima ali de lockdown, né? Aquele clima de tão cedo não volta à aula, não coube entrar com esse projeto. Sobretudo também devido, né, à emenda constitucional 173, né, que fala do congelamento de gastos nos municípios. Então, isso também foi uma das outras coisas que impossibilitou. Mas que a juventude fique ciente de que eu já vinha tentando entrar nessa luta desde o início. Foi uma das coisas que, mesmo eu entrando em outras pautas, eu nunca deixei de lado, né? Mesmo falando de outros assuntos, eu sempre ali, dialogando, para tentar articular, né? E não deu certo. E aí, para não ficar distante da juventude com isso, dentro daquilo que eu defendi, eu estou tentando ver esse programa de estágio e primeiro emprego, que é levar uma bolsa para essa juventude e, ao mesmo tempo, fazer eles terem o contato com o mercado de trabalho. Você diz assim, Jardel, mas a escola profissional não já tem um estágio? Mas o jovem não é só da escola profissional, né? A gente tem outros jovens. Mas não tem os jovens do programa Primeiro Aprendiz? Sim, mas mesmo assim ainda é pouco diante. É bom, eu até parabenizo a todos que são envolvidos com essas pautas, mas não é o suficiente, né? Então, nós vamos estar lidando com essa pauta e a outra, reforçando, nós estaremos lançando o mais rápido possível, em breve estarei lançando nas minhas redes sociais, um programa chamado Prepara Canindé, né? Que é um programa de ensino para concurso, ensino preparatório para concurso de forma gratuita em Canindé. E, é claro, voltado ao entretenimento e à cultura, a gente vai dar um pouco mais de distanciamento nessa pauta, porque a pauta de entretenimento, assim, no sentido de promoção de eventos, promoção de ações, não está cabendo nesse momento. Entendi. E é uma outra que a gente separou, essa é bem assim, mais curiosa. Como é que você está lidando, assim... ele colocou a palavra aqui concorrência, mas não sei se é bem concorrência, com esses vereadores mais antigos que têm uma visão um pouco mais, que não foque tanto na juventude, nessa parte, porque você é o seu primeiro mandato. Então, assim, como é que você está lidando mais com esses vereadores mais cascudos? Assim, está tendo algum problema, alguma rusga, alguma coisa? Ou eles estão lhe aceitando de boa, estão dando voz, estão te abraçando mais? Assim, não é fácil, o parlamento é o local do debate, é óbvio, né? Mas, vez por outra, há os atritos, sim, né? Existe a discordância, mas a gente tenta levar isso de forma saudável, sem ir para o lado pessoal de nenhum parlamentar e nem ser agressivo, não é de mim ser assim, né? Mas eu costumo dizer que certamente, não para todos, é óbvio que não, mas para uma minoria, talvez a forma que eu faço estranhe um pouco, né? Pelo fato de eu postar muito, de eu divulgar tudo, né? E ter a massa, graças a Deus, do nosso lado. Isso talvez é estranho para alguns. Mas, se está incomodando, acredito que se tem alguém incomodado, eu até cheguei a dizer na sessão da Câmara que ficará incomodado durante 4 anos, porque eu não iria mudar, na certeza de que eu estaria, né, fazendo aquilo que o meu povo sempre acreditou, né? Então, não é 2, 3 vereadores, nem todos, que seriam capazes de mudar o meu pensamento da forma que eu faço a política hoje, porque é assim que não só eu acredito, mas uma massa de pessoas. Se fosse só eu que acreditasse nisso, a gente daí iria pensar, mas é uma massa, eu não represento só a minha fala. Quando eu falo, estou representando um monte de gente que botou uma confiança ali, né? Entendi. Então, assim, eu vou passar as palavras aí finais para os meus associados, aí se eles tiverem alguma pergunta, alguma colocação para fazer, a gente vai pegando a parte final.
Eu acredito... Vai lá, Danilo. Bem, assim, eu gostei muito da conversa. A gente pode marcar outro dia, porque falta muita coisa ainda. Tem muita coisa. Eu ainda queria que você falasse da parada do teu carro, que teve o acidente lá, que foi uma coisa muito bonita, que até a gente dando um aulão, você me explicou, aquilo ali me cativou muito. E é uma das coisas muito bonitas, e você está onde está porque Deus abençoa as pessoas boas. E você, sua alma, o seu jeito, quem te conhece pessoalmente sabe que você é uma pessoa que se doa. Você sempre tenta ser prestativo e ajudar o próximo. Eu acho muito bacana isso em você. E o que eu disse, digo e direi. Você tem um futuro promissor. Nunca se esqueça, Jardel, de toda essa caminhada. Desde lá que você falou hoje para a gente, de pessoas que tentaram te menosprezar e você ganhou força com isso daí, compre isso daí, leve para a sua vida toda, que o seu caminhar, seja no campo profissional como professor, como no campo político, você só tem a crescer porque você é uma pessoa do bem. E as pessoas do bem, Deus abençoa toda a vida. Então, foi um prazer a gente ter trocado essa ideia contigo. Eu até já faço o convite com meus companheiros aqui, que você uma hora possa voltar para a gente conversar mais sobre isso aí, e espero que quando você voltar, a gente tenha mudado todo esse cenário aterrorizante que a gente está passando. O que eu deixo a mensagem aqui para a galera é que nós não somos contra vacina, alguma coisa assim. O que a gente conversou hoje é que você se conscientize, tome cuidado, o vírus é mortal, use máscara, mantenha a distância, use o álcool em gel, bota na bolsa, bota no bolso, bota onde for, mantenha a distância, só saia de casa por necessidade. E se você estiver precisando de ajuda, chegue, peça, que a gente pode fazer alguma coisa, a gente não pode dar o mundo, mas a gente tenta ser solidário, só tome consciência, não saia sem necessidade. E você, jovem, que está doido para uma festa, não vai inventar de aglomerar, porque você pode levar o vírus para a sua família. Então, é isso, essa minha mensagem. Muito obrigado, Jardel, por trocar essa ideia com a gente aqui. Valeu, Chaco. Eu queria só complementar aqui um pouquinho. Primeiramente, lhe agradecer, Jardel, por esse momento aqui com a gente, né? Principalmente para mim, foi muito esclarecedor. Assim, eu nunca tive a oportunidade, né, de enxergar no nosso município aqui um cara jovem, né, com um político. Eu, pelo menos, assim, como eu disse, eu não lhe conhecia. Talvez se eu tivesse lhe conhecido antes, eu tenho certeza que seria um voto meu, certo? Porque eu percebo, né? Por essa conversa aqui, já deu para ter uma noção de que realmente você está tentando fazer alguma coisa diferente para o nosso município, né? Não que os outros fizessem ou não fizessem, eu não estou entrando nesse quesito, certo? Eu estou analisando a sua pessoa. E, assim, eu fico feliz em perceber que eu tenho uma representatividade no meu município, né? Um cara jovem, com ideias bacanas, certo? Assim, bem desenvolvido, assim, as suas ideias. Gostei muito de lhe conhecer, viu? Eu agradeço demais aqui, nesse momento, certo? E, basicamente, era isso que eu queria dizer. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, Carlos, meu amigo Danúbio, né, Glauco, né, que certamente a gente vai passar a se conhecer melhor. E agradeço demais, né, e fico lisonjeado por participar de um debate com pessoas tão esclarecedoras e que sempre pensam no melhor para a nossa cidade. Eu acredito que a nossa cidade, ela realmente será melhor quando ela for pensada e construída pelas mãos de todos e não apenas de uma minoria que sempre quis estar no poder. Então é isso, essa reflexão final que eu digo, que eu deixo para vocês, e dizer que a gente continuará muito firme e a gente vai sempre estar focado naquilo que é o objetivo, né? E como o Danúbio citou, né, toda vida que algo quiser tentar desviar o meu foco, que o foco é ajudar as pessoas, eu vou sempre lembrar da história de que a gente teve para chegar lá, né? Então, é isso, um forte abraço e com certeza a gente vai estar vindo em outros momentos. Valeu. Agradeço demais, meu amigo. Eu sei que seu tempo é corrido, mas eu fico muito feliz que a gente conseguiu ter esse papo com você. Desejo tudo de bom para você, tanto no pessoal como no profissional, porque você sabe, a gente já tem uma amizade há muito tempo. Então, você sabe que a nossa história aí com a amizade já é muito grande. Então, assim, mais uma vez eu agradeço. Esse episódio vai ser, com certeza, um divisor de água para todo mundo, porque é o nosso primeiro com convidado.
E eu fico muito feliz mesmo, significa muito para mim, acho que significa muito para os meninos também. E as mensagens para todo mundo, acho que já foram ditas. E, mais uma vez, agradeço de coração. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Alquimia No Sense, patrocinado pela loja Tecmania. E agradeço demais, de coração, a todos que vão escutar e vão assistir esse episódio. Valeu! Valeu!